Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos nesse segundo trimestre, estudando sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Louvado seja o nome do Senhor. E eu convido os irmãos que estão em casa para nós começarmos o trabalho com oração. Bendito e eterno Deus, Pai da glória, graça nós te damos, Senhor, porque estamos aqui na tua presença. Deus de infinita compaixão, fala através da tua palavra. Não deixa, Senhor, nós sermos somente ouvintes, esquecidos da tua palavra, mas que nós possamos ser praticantes. Então, Senhor, opera na vida de cada um dos teus servos, das pessoas amigas que estão a ouvir, Senhor da glória, esta EBD, louvado seja o nome do Senhor, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. É em nome de Jesus que já te peço e que já te agradeço. Amém. Meus queridos e amados irmãos, antes de começarmos a nossa aula, gostaria de agradecer a oportunidade e a confiança do nosso pastor, pastor Abimael, nosso pastor presidente. Queremos dizer aos irmãos que estamos aqui devido à impossibilidade do nosso querido e amado irmão evangelista Bruno Maranhão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se Deus quiser, na próxima lição ele estará aqui presente, ministrando a aula. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu também gostaria de parabenizar o segundo domingo do mês de junho, que esse ano, dia 14 de junho, é o dia do pastor. E eu gostaria de parabenizar o nosso pastor presidente, pastor Abimael, por este dia. Também parabenizar todos os irmãos, supervisores que pastoreiam as congregações, o evangelista Bruno Maranhão, o irmão Walter Carlos, o evangelista Walter Carlos, o evangelista Jailson, o evangelista Bartolomeu, o presbítero Alcione, o presbítero Ed Antônio e o nosso diácono Daniel. Que os irmãos se sintam homenageados pelo dia do pastor e saibam que a vossa responsabilidade é grande. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de deixar um versículo da palavra de Deus para os irmãos e também para todos os pastores da nossa cidade, do nosso estado, que está em Jeremias capítulo 3, versículo 15, que diz assim: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Louvado seja o nome de Jesus. Terminando, irmãos, essa primeira parte, vamos à lição de hoje, lição de número 11, que tem como título atributo da fé, da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. O segundo trimestre de 2020, hoje 14 de junho de 2020, louvado seja o nome do Senhor. O texto áureo, apóstolo Paulo diz em Efésios, capítulo 4, versículo 1, ele fala: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Na verdade prática, a unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Louvado seja o nome do Senhor. Leitura bíblica em classe: Efésios 4, do 1 ao 4, e Colossenses capítulo 1, versículo 9 ao 12. Efésios 4 diz assim: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, e com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, temperança. Louvado seja o nome do Senhor. Mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação.
Colossenses capítulo 1, versículo 9 em diante, diz assim: por esta razão, vós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e a de pedir que sejais cheios de conhecimento e da vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhes em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, e em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que vos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, esta lição que, como já falamos, que vamos falar sobre os atributos da unidade da fé, ela tem 3 tópicos. O primeiro: para haver unidade é preciso humildade. O segundo tópico: para haver unidade é preciso mansidão. E o terceiro tópico: para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meus queridos, nesta lição nós temos como objetivo geral mostrar que a unidade da igreja de Cristo é o resultado da humildade, da mansidão, da longanimidade na vida dos crentes. Louvado seja o nome do Senhor. É a questão muito importante que nós vamos estudar nesta noite, nesta manhã de domingo, porque nós vemos aqui humildade, mansidão e longanimidade. A introdução, ela fala o seguinte: assim, nesta lição estudaremos as virtudes fundamentais, humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Vamos entrar no nosso primeiro tópico, que diz: para haver unidade é preciso humildade. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Irmãos, vamos estudar essas 3 virtudes, da unidade da fé. E a humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Podemos ver, irmãos, uma característica, um modo digno de se viver do cristão. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação. Louvado seja o nome do Senhor. Está em Efésios 4:1. A nossa conduta diária deve corresponder à chamada. Neste sentido, a fim de desenvolver esta unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais que vamos estudar nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor, que é a humildade, a mansidão e a longanimidade, que está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 2. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos estudar sobre a humildade, É sempre humilde seus próprios olhos, Aquele que é humilde, ele é sempre humilde a seus próprios olhos. Ele não se exalta e ele não se orgulha. Esta é uma característica da pessoa humilde. Jesus começou o conhecido sermão da montanha, sermão do monte, com a bem-aventurados os pobres de espírito, no versículo 3, louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 5 de Mateus, ele diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque neles é o reino dos céus. E aqui, irmãos, uma característica primordial do cristão ser pobre de espírito é ter humildade. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor.
Cristo também, irmãos, nos ensina que a humildade é uma virtude. Deu exemplo, né? Louvado seja o nome do Senhor, e Ele deu exemplo disso. Porque nós vemos que as comunidades pagãs não tinham, né, esta questão da humildade como se fosse uma virtude, mas uma covardia, né, um ato que não era bem visto pela sociedade da época, se a pessoa tivesse humildade. Então nós vemos aqui Cristo mudando os paradigmas desta questão, porque passou a partir de Cristo a humildade ser considerada como uma virtude. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Podemos ver, né, que Cristo nos ensina a humildade, que é uma virtude. Está em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7, diz assim: que sendo na forma de Deus, não teve a usurpação de ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Nós vemos aqui, irmãos, que Cristo deu o exemplo de humildade para os discípulos, para nós, para a sua igreja, né? Ele se fez sendo na forma de Deus, ele não usurpou-se a Deus. E trazendo para nós, é preciso que nós tenhamos humildade e reconheçamos, né? A palavra de Deus diz que quem quiser ser grande no reino dos céus, seja o menor, né? E muitas vezes nós vemos a nossa geração contrária, não convertida à palavra de Deus, não regenerada, andando de qualquer forma, mas a palavra de Deus nos exorta a isso. Louvado seja o nome do Senhor. Humilde, Cristo também deu um exemplo de humildade, irmãos, aos discípulos, quando ele, ali depois da ceia, depois a Bíblia diz, ali em João, capítulo 13, versículo 14, que após Satanás entrar ali em Judas, né, Jesus tirou as suas vestes, colocou uma toalha e lavou os pés dos discípulos, dando exemplo para nós de humildade. Então o cristão é questão, nós temos que tem que ver a vida, o fruto, tem que ver a virtude da humildade na vida do cristão. Louvado seja o nome de Jesus. Mateus 23, 28 diz: assim também vos exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Irmãos, aqui é falando da falsa humildade. Cristo repreendeu ali os escribas e fariseus por aquela falsa, né? Cristo demonstra que a nossa humildade não pode ser motivada pela falsa aparência, como era o caso dos escribas e fariseus. Chamou eles de túmulos caiados, né? Bonito por fora, podre por dentro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, isso trazendo para nós, para a nossa reflexão, nós devemos ter muito cuidado. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E aqui Cristo nos ensina, irmãos, que a nossa humildade deva ser uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que reconhecer, né? Temos que estar na posição sempre reconhecendo que o irmão é maior do que nós. É isso que Cristo disse em Filipenses capítulo 2, versículo 3, ele diz: nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Este é o verdadeiro evangelho, né, que nós devemos considerar as pessoas superiores a nós. A verdadeira humildade, irmãos, nós podemos ver característica, né, desta verdadeira humildade. Como é que ela se caracteriza? É o que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo, é que a pessoa humilde expressa a modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos ver, temos que ter uma postura que favoreça o bem da coletividade no lugar do egoísmo. A igreja tem que ser uma coletividade,
né? Não um lugar de egoísmo, mas um lugar de unidade. Louvado seja o nome do Senhor, né? Nós podemos ver em 1 Coríntios 12, 25, que diz: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado uns para com os outros. Aqui nós vemos este capítulo, irmão, 1 Coríntios capítulo 12, fala de uma unidade do corpo, chama a igreja um corpo, e ninguém vê um pé andando fora do corpo, ninguém vê um braço voando, mas todos andam sincronizados. Então o apóstolo Paulo, ele faz essa analogia para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então neste momento podemos nos perguntar se enxergamos em nós um exemplo de humildade, mansidão e longanimidade. É uma reflexão para nós que precisamos ter isto. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Irmãos, uma síntese do tópico 1, né, que diz assim: a virtude da humanidade, da humildade, é produzida no crente por a obra do Espírito Santo. Os humildes se portam com simplicidade, cooperam com a unidade da igreja, né? Todos no mesmo pensamento, todos no mesmo sentido. Louvado seja o nome do Senhor. Agora iremos ver o ponto 2, que trata, né, para haver unidade é preciso mansidão. Louvado seja o nome do Senhor. A virtude da mansidão, irmão, produz no crente capacidade de bem gerir os conflitos, né? O crente que é manso, ele gere bem os conflitos, promovendo a paz e a conciliação na igreja local. Você já imaginou se não houvesse essa virtude, né, da unidade da fé, como a igreja seria? Mas existem os mansos para que haja esta conciliação de conflitos. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui vemos a mansidão, né, um fruto do Espírito. Mansidão é um fruto do Espírito que está relacionado ali em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Louvado seja o nome do Senhor. A mansidão, irmãos, o significado, né, o conceito, significa ternura. Louvado seja o nome do Senhor. Significa gentileza, significa cortesia, significa paciência. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós busquemos este dom maravilhoso do Espírito Santo em nossa vida. Esta qualidade é listada nas Escrituras, como já falamos, em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Em 2 Timóteo 2,25 diz assim: instruído com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Olha como a igreja, olha como os irmãos têm que agir, aqueles que estão à frente, né? A mansidão é um estado que deriva da humildade. Ninguém que tem mansidão não pode não ter humildade. Uma coisa está relacionada com a outra. Todo humilde é manso, todo manso é humilde, está entrelaçado essas duas virtudes, uma na outra. Louvado. E indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. É algo, irmãos, que nós devemos pensar em nossas vidas, para a nossa reflexão. Quando temos um problema, é bom nós pararmos, pensarmos, refletirmos, para depois abrirmos a nossa boca para dar alguma opinião, falar alguma coisa. Isso é uma virtude. Louvado seja o nome do Senhor. Uma virtude de quem tem o fruto do Espírito, a mansidão. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, retrata também a mansidão o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo diz, né? Ele disse assim, muito conhecido, Mateus 11, 29, ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas. Aqui Cristo é verdadeiramente manso, porque ele era humilde, e nós temos que ser da mesma forma, porque somos discípulos
de Cristo, louvado seja e engrandecido seja o nome do Senhor. Grandes exemplos, irmão, de mansidão podemos ver na Bíblia, mas vamos citar aqui dois exemplos: Moisés e Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz em Número capítulo 12, versículo 3, claramente, era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra, louvado seja o nome do Senhor. E por que esse homem era considerado? Por que esse legislador, como era conhecido, louvado seja o nome do Senhor? Por que ele era considerado manso? Porque em algum outro aspecto, qualidade que ele tinha, não revidar nem guardar rancor quando era atacado pessoalmente. É uma característica do homem manso. Quando ele é atacado pessoalmente, louvado seja o nome do Senhor, até pessoalmente. E nós vemos um exemplo no mesmo capítulo, no versículo 1 e 2 anterior, que diz que os próprios irmãos de Moisés, estavam questionando a autoridade de Moisés perante a Deus. E aí Moisés ali calado, com toda a paciência e mansidão, Deus já entrou na conversa e chamou eles à tenda da congregação. E a Bíblia diz que ali Deus repreendeu Miriam e Arão por aquele ato insano, por aquele ato falta de respeito com o legislador, louvado seja o nome do Senhor. E aí ele disse ali para Miriam e para Arão, disse: olha, eu falo com os outros por visão, por revelação, mas com o meu servo eu falo face a face, louvado seja o nome do Senhor, mostrando a autoridade do legislador de Moisés. Grande seja o nome de Jesus, louvado seja o nome de Jesus. E aí nós podemos ver, irmãos, nesta passagem vemos Miriam e Arão, como já falei, atacando a Moisés. Se nós formos ver aqui, irmãos, um outro exemplo maravilhoso de humildade do maior homem que já nasceu na terra, do Deus que se fez homem e habitou no meio de nós, Jesus de Nazaré, nós podemos ver nesta mesma perspectiva, Jesus, louvado seja o nome do Senhor, manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado, ali no ato da sua condenação, ele manteve o equilíbrio, o autocontrole. Irmãos, o que adianta nós termos prata e ouro no bolso, se não termos autocontrole, se não desejarmos ter humildade, se não desejarmos ter a mansidão, se não buscarmos dia e noite por isso, nos aperfeiçoarmos, estarmos na igreja desapercebido como as virgens imprudentes, mas que nós possamos, são valores incompráveis, valores incalculáveis, valores celestiais, que toda a igreja de Cristo deve ter este desejo. Aí nós podemos ver, meus queridos e amados irmãos, em Marcos capítulo 15, versículo 4 e 5, que diz assim: e Pilatos interrogou outra vez, dizendo: nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Aqui, irmãos, um exemplo para nós. Muitas vezes nós temos argumento: eu estou certo, eu não calei porque eu estou certo, eu fui para cima, eu disse isso, eu disse A, eu disse B, porque eu estou com a razão. Mas Cristo manda nós ficarmos calados, aleluia. A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando alguém nos ataca, se nós ficarmos calados, com mansidão, orando, Deus, você vê a mão de Deus operando e não demora, louvado seja o nome do Senhor, não demora. Tem algo que nós pedimos a Deus e demora no nosso entendimento, no nosso tempo, porque nosso tempo não é o tempo de Deus. Mas geralmente nessas situações, quando o homem se cala, ele logo vê a mão de Deus operando, porque ele vela pelos seus pequeninos, louvado seja o nome do Senhor. E ninguém toca na sua noiva, aleluia.
né? Não é nós dizermos, eu não tenho nada contra nosso irmão, mas que ele fique longe de mim, né? Irmãos, a Bíblia não ensina isso para mim e para você. Se eu e você estamos desta forma, temos que voltar atrás, temos que ver onde caímos, aonde estamos caídos e nos reconciliar com Deus. Não importa seu cargo, a sua, ou se você é alguém importante na igreja, mas nós podemos ver na palavra de Deus que os homens que tiveram sucesso, e eu gostaria de abrir um parênteses para nos informar. Vou citar dois nomes: Davi e, louvado seja o nome do Senhor, e Saul, primeiro rei de Israel. Talvez Davi tenha pecado muito mais do que Saul, aparentemente a nossos olhos, porque quem sabe verdadeiramente é Deus. Mas quem foi que teve vitória? Foi Davi, que teve humildade de reconhecer seus erros, e o reino dele foi decretado por Deus para sempre, e da sua descendência, da tribo, né, de Judá, nasceu o Salvador do mundo, que seu reino será eternamente. Jesus é chamado filho de Davi, mas de Saul não podemos dizer nada dele, porque na hora exata que ele poderia se arrepender, quando os medianitas estavam circulando ele para matar, ele estava com a guerra perdida, ele pegou uma espada e se matou-se, né? Há até alguns argumentos, né, dessa questão de contendas que ele não fez isso, mas a palavra de Deus está lá claramente, né, que ele tirou a sua vida, ele não se arrependeu, ele não reconheceu o seu erro. Se naquela hora ele clama ao Senhor, Senhor, tem compaixão, nada daquilo tinha acontecido. Mas o que lhe faltou? Humildade, mansidão e longanimidade, que é o fruto, né? O fruto é a virtude do Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. Então faltou isso neste homem, então pode estar faltando em mim, em você, louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Vamos em frente. Nós podemos ver, irmãos, né, que aquele que tem a verdadeira mansidão, como é que ele se comporta? Pessoas com essa virtude perseveram na perseguição, irmãos. Você é perseguido, você é manso, você persevera. Se você não é, você pula fora da memória. Eu não quero mais isso. Eu já pula logo fora. Ele arranja uma oportunidade para sair fora. Mas o homem que é manso, ele persevera, ele diz como Jó diz: eu sei em quem tenho crido, louvado seja o nome do Senhor, louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. E aí nós podemos ver, irmãos, outra característica: não revida os maus tratos sofridos, não se apressa em emitir juízo. Louvado seja o nome do Senhor. É uma outra característica do verdadeiro manso: ele não revida os maus tratos. Está com razão, mas mesmo assim ele fica calado. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos cristãos não entendem isso, irmãos. Às vezes nós temos anos e anos frequentando a igreja, mas não entendemos. Mas eu tenho razão, né? O irmão não podia ter feito aquilo, eu mandei ele me respeitar, né? Foi logo com palavras grosseiras, né? Mas a palavra de Deus nos ensina o contrário. Irmão, entregue nas mãos do Senhor, logo você vê Deus fazendo algo maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos ver, irmão, outra característica: não cede às provocações, nem dá espaço para ressentimento. Louvado seja o nome do Senhor. O homem manso, verdadeira mansidão, ele não aceita provocação, né? Ele não cede às provocações, fica na dele, e nem dá espaço a ressentimento. Irmão, é algo tremendo. Quantos crentes ressentidos uns com os outros, quantos crentes na igreja que não falam com os outros, que Deus nos guarde disso. Quantos crentes que dobram o joelho quando Deus, o Espírito Santo, toca: ora por fulano, ele disse: eu mesmo não.
já muda a oração. Então, irmão, nós temos que ter cuidado, nós temos que viver o Evangelho na prática, não é no discurso. Louvado seja o nome do Senhor. E isso serve para mim, serve para você. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 11, que é muito lido na ceia, disse: se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. E muitas vezes nós estamos julgando a vida do irmão, mas a minha, eu não olho para ela, eu não vejo os meus defeitos. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, irmãos, não segue as provocações, nós vemos aqui em Hebreus 12:15, louvado seja o nome do Senhor: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que ninguém, nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Está vendo aqui, irmãos? A palavra de Deus nos aconselhando para que todos nós tenhamos cuidado com a raiz da amargura. Tiago capítulo 1, versículo 21, é claramente em dizer, por isso, rejeitando toda imundície e superficiosidade de malícia, recebei com mansidão a palavra vos enxestada, a qual pode salvar as vossas almas. Está vendo aqui, irmão? Se nós não recebermos a palavra de Deus, nós somos pior do que os incrédulos. Nós somos pior do que os incrédulos. O homem que tem submissão para com Deus e para com sua palavra é uma outra característica de mansidão. Você é manso, você é verdadeiramente manso, você tem submissão a Deus, você deseja fazer a sua vontade e a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Outra característica, a presença do Espírito Santo propiciando, é outra coisa interessantíssima, irmãos, que nós temos que verdadeiramente buscar e almejar isto em nossas vidas. Vemos também, irmãos, que a mansidão pressupõe a conciliação. Mansidão está relacionado, com conciliação. Em 1 Pedro 2,23 diz assim: o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando o padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Aqui o que Pedro falando para nós? Que Cristo, quando estava sendo injuriado, ele não injuriava, quando ele padecia ameaças, aleluia, ali no seu julgamento, ele não revidava. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos ver esta conciliação, transmite a ideia de pacificação, de harmonia, que administra os conflitos. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a mansidão que pressupõe a conciliação. Nós vemos em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10, diz: a quem perdoastes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, e se que tenho perdoado por amor de vós, e fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Está vendo, irmão? O cristão que não perdoa, o cristão que não tem mansidão, o cristão que não persevera, o cristão que não é conciliador, o cristão que não é pacificador, o cristão que não é harmonioso, Satanás pode tomar conta da sua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E uma síntese deste tópico 2, diz assim: a mansidão também é uma virtude produzida pelo Espírito Santo, Os mansos são pacíficos e impedem a proliferação de conflitos na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Isso, irmãos, os mansos. Às vezes nós vemos um conflito pela uma farda de um conjunto, irmãos se intrigam, uma polêmica qualquer, uma reunião, um obreiro se levanta, ele não tem nenhuma postura, ele não está falando a verdade, ele não é manso, ele não é humilde, ele é arrogante, ele levanta uma contenda. E aí, se naquele local não tiver os mansos, os humildes, vai dar uma confusão muito grande. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, que isso sirva para nossa reflexão. Vamos ver agora o ponto 3, o nosso último ponto, que diz: para haver
unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Irmãos, eu gostaria, diante de entrar neste assunto, informar que sei que muitos irmãos, talvez até todos já sabem, mas não é só nós conhecermos a palavra. O diabo também conhece que se estremece, mas não obedece. É preciso que nós conheçamos a palavra e venhamos obedecê-la, né? Então é o seguinte, saiba que nem a humildade, nem a mansidão e nem a longanimidade é um fruto humano. Você jamais vai conseguir com suas forças, se não for através do Espírito de Deus. É só se você se submetendo ao Espírito Santo, é que Ele lhe dá poder, lhe dá essas virtudes. Porque eu e você pode ter o cargo que for na igreja, mas você jamais com suas forças vai conseguir estas virtudes da unidade da fé, louvado seja o nome do Senhor, sem a ajuda do Espírito Santo. Jesus, quando estava saindo aqui da terra, em João 14, ele diz: eu não vos deixarei órfãos, mas vos enviarei o Consolador, louvado seja o nome do Senhor. E este Consolador, irmãos, é que nós temos que suplicar, né? Suplicar a Ele, porque Ele é que ajuda a igreja a permanecer de pé, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios. Irmãos, é algo tremendo que nós temos que ter cuidado. Não aceitar passar a mão na cabeça, mas nós não podemos ser grosseiros até com aqueles que estão errando, porque se nós somos, longânimos, a Bíblia diz que Deus é longânimo, é tardio em irar-se. Louvado seja. Se Ele é tardio em irar-se, é porque Ele é longânimo. Você já imaginou, irmão, se Deus fosse como muitos crentes, nós não estaríamos mais vivos. Muitos de nós não estariam mais vivos, né? Mas Deus é longânimo, Ele é paciente, e nós vamos estudar nesta manhã, ver sobre isso. E assim, irmãos, liberar o perdão aos ofensores é muito importante. Algo difícil, algo impossível para mim e você, se não tivermos o Espírito Santo. Você pode ser bom do jeito que seja, mas se você não tiver o Espírito Santo manobrando a sua vida, conciliando a sua vida, governando a sua vida, jamais você e nem eu poderemos ser longânimo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos aqui, irmãos, o sentido do conceito desta palavra, muito parecido com, tem uma característica comum com a mansidão, é paciente, é tolerância e é constância. O longânimo, ele tem constância nas coisas. Às vezes você coloca um crente para fazer bem aqui no trabalho, logo ele cai fora, saiu, entendeu? Ele não tem constância, ele lhe entrega como se fosse um abacaxi podre, para o pobre do pastor, sofrendo, cargo difícil, ele lhe entrega aí de todo jeito. Por quê? Porque ele não tem constância. Ele é zangado de toda forma, porque ele não tem tolerância, ele não sabe liderar, ele não sabe ouvir, ele não sabe liderar muitas vezes, e nem sabe ouvir, nem ser liderado. Então, irmãos, e vem também a paciência, é algo tremendo, que também a longanimidade é um fruto do Espírito Santo, além de ser uma virtude da unidade da fé, como diz o apóstolo Paulo, louvado seja o nome de Jesus. E nós podemos ver aqui, irmãos, em 2 Pedro 3:9, o Senhor não retarda a sua promessa. Olha como Ele é longânimo, ainda que alguns tenham portadia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Por que nós estamos em pé, irmãos? Por que Jesus não veio ainda buscar a sua igreja? Porque Ele é longânimo, aleluia. Ele está esperando muitos se arrependerem, Ele está esperando muito entrar no prumo, muitos se alinharem, louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, Provérbios, para nós vermos esta longanimidade, Provérbios
14, 29 diz assim: o longânimo é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. Louvado seja o nome do Senhor. Está vendo aqui? O impaciente, irmãos, ele mostra a sua loucura, mas o longânimo é grande em entendimento. Se nós formos ver Romanos 12, 12, a palavra de Deus diz assim: alegrai-vos na presença, serdes paciente na tribulação. Aleluia. Tem crente que só está alegre quando está tudo bem, mas se aperrear um pouquinho, ele fica cabisbaixo, murmurador, e a Bíblia diz que os murmuradores não entrarão no céu. Aí diz assim: perseverai na oração, contudo no exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo em Cristo Jesus. E aí você pode ler na sua casa 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 1 ao 7, que fala desta função basilar da igreja. O amor, irmão, é a base da igreja. E você pode me dizer: irmão, mas na lição passada vocês não disseram que o fundamento da igreja é Cristo? Mas Cristo é o que, meu irmão? Cristo é amor, é a essência verdadeira do amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós dizemos que Cristo é a pedra fundamental, a pedra rejeitada da esquina, que vimos em lição anteriores, que ele é a pedra angular que sustenta o edifício, a construção, ele também é amor puro de Deus. Então podemos dizer sem nenhuma sombra de dúvida que o fundamento da igreja é o amor que está lá escrito em 1 Coríntios capítulo 13, louvado seja o nome de Jesus. Deus é descrito como longânimo, como já falamos, né? É tardio em irar-se. Salmos 86, versículo 15 e Naum 1:3. Lá mostra que Deus é tardio em irar-se e é longânimo. Louvado seja o nome do Senhor. Outra questão, irmão, da longanimidade: nós devemos suportar uns aos outros. Por que Paulo disse isso? Porque ele sabe que na igreja tem os mais fortes, os mais fracos, né? Na igreja ele sabe que há, né, todo tipo de gente, é como um hospital. Então ele já nos preveniu: não se assuste. Foi algo até que na minha vida, no princípio da minha fé, eu estranhei muito. Eu cheguei na igreja de braços abertos, pensando, eu não conhecia isso aqui, achando que a igreja não tinha problema. E eu estranhei muito quando vi, né, a questão diferente de alguns irmãos. E nisso, irmãos, quase que eu me desviava da fé, porque eu era nécio, né, não conhecia a palavra de Deus, mas o Espírito Santo, a oração dos irmãos, né, que intercederam por mim, fez com que a leitura da palavra de Deus eu viesse a entender isso. Então, irmãos, nós podemos ver em Colossenses 3, 12 ao 13, diz assim: revestis-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Aqui, e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Olha aqui, irmãos, quando você tem amargura de algum irmão, alguma queixa, chega a ele, meu irmão. Nós devemos chegar, né, ao irmão, conversar, desabafar num modo humilde, não um modo prepotente, mas um modo de mansidão, de longanimidade, e tirar todas as arestas, né? A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que nós devemos ser assim. E se nós formos ver também Efésios 4:2, na leitura bíblica em classe, diz assim: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Em momentos conflituosos, irmão, na igreja, que devemos suportar uns aos outros em amor. Ora, se não tem nenhum problema entre eu e o irmão Walter, entre eu e o irmão Jailson, entre eu e o outro irmão, é fácil, mas se tem, nós devemos nos suportar.
nós devemos nos respeitar, nós devemos nas madrugadas, no decorrer do dia, quando orarmos, é o primeiro da oração: Senhor, tem misericórdia, não deixa que a raiz de amargura entre na minha vida, que eu odeio meu irmão. Eu sei que nós estamos tendo conflito, nós somos seres humanos, somos pecadores carentes de Ti, louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que não somos perfeitos, sabemos que é um crescimento, nós estamos a cada dia crescendo na palavra de Deus, e até aqueles que estão de pé, irmão, estão sujeitos a cair. O irmão Walter Carlos, eu ou qualquer outro obreiro, o irmão Jailson, o próprio pastor presidente, ele está sujeito a tratar mal qualquer um de nós, dizer uma injustiça, porque ainda ele não está em perfeição. Agora, o que ele não pode continuar é não reconhecendo o erro, não reconhecendo o erro, mas ter humildade, mansidão e longanimidade, e ir até o irmão e pedir perdão. Pode ser a ovelhinha mais simples que tenha. É isso, irmãos, é que a palavra de Deus, muitas vezes nós estamos na igreja e não estamos deixando a palavra de Deus entrar nas nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor. Mas é isso é que Cristo, o apóstolo Paulo, na lição anterior, ele começa intercedendo pela igreja de Cristo, e agora ele leva a questão, dos atributos da unidade da fé, algo muito importante. Muitas vezes nós vemos pastores pregando sobre o livro de Efésios, geralmente no capítulo 6, a partir do versículo 11, as armaduras da fé. Esquecem, muitas vezes é difícil nós ver, mas nós estamos vendo a importância deste livro maravilhoso para a vida da igreja, porque antes de nós chegarmos lá no capítulo 6, é preciso que nós estejamos basilado no amor de Cristo, é preciso que nós estejamos na humildade, é preciso que nós estejamos na mansidão, é preciso que nós estejamos na longanimidade, porque senão nós não veremos a trombeta de Deus. E eu sempre digo, nós podemos ser a geração que não passaremos pela morte física. Não estou dizendo que Cristo virá na nossa geração, mas podemos ser essa geração, irmão. No abrir e piscar de olhos, estaremos em frente ao Senhor. Aleluia, aleluia. Qual é o desejo da sua alma, irmão? De ver a Cristo face a face, vê-lo como Ele é. Aleluia. Não tem glória maior do que essa. O nosso espírito se alegra, damos vontade de chorar, damos vontade de pular, damos vontade de saltear, louvado seja o nome do Senhor, porque estamos aguardando o Cordeiro de Deus. E aí, irmãos, é nos julgar, é olhar para a nossa vida. Estou errando nisso? Vamos mudar, meu irmão, há tempo. Deus é longânimo, louvado seja o nome do Senhor. E aqui, irmãos, nós podemos ver, estamos encerrando. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. O perdão como primícia do amor. Irmãos, o amor é um atributo divino, como eu já falei, é um atributo divino. E diz a palavra de Deus, o primeiro e principal aspecto do fruto do Espírito é o amor. E a Bíblia diz aqui em João 4,8, um versículo que todo crente tem que ter na sua cabeça: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando nós botamos isso na cabeça, de dizer, aquele que não ama não conhece a Deus. O amor não é aquele amor, eu amo o irmão Walter porque ele está me dando uma cesta básica, ele está me ajudando. Eu não posso ter uma febre aqui que o irmão Walter vai me deixar. Não é só esse amor aí não, só porque ele está me ajudando. Amor é se o irmão Walter, ou eu, ou você, ou qualquer um estiver perseguindo alguém e você está orando por ele. Jesus tem misericórdia. Aí é amor, louvado seja o nome do Senhor. É isso que nós temos que compreender, o amor. E vamos ver aqui, irmãos, em Mateus capítulo 7, versículo 12, que diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nós já lemos aqui, que é João 4,8. E Mateus 7, 12 diz: portanto, tudo a que vos quereis que os homens vos faça, fazei-o também vós, porque esta é a lei dos profetas. Ora, olha o que Jesus disse na palavra de Deus: tudo que eu quero para mim, eu não quero que alguém corte meu dedo.
Eu não quero que alguém fale de mim. Pois ele diz, pois faça primeiro aos homens. Nós, como igreja, temos que dar primeiro o exemplo. Né? Olha o que Jesus diz assim: devemos tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. É a verdadeira resumo deste versículo, é o verdadeiro entendimento que Cristo queria dizer para mim e você, que nós devemos tratar os outros como gostaríamos de tratar. Jamais eu quero que alguém me ofenda, pois eu não deva ofender ninguém. Agora, como sou pecador, estou sujeito a estas questões, mas se eu fizer isso, eu tenho que reconhecer, louvado seja o nome do Senhor, reconhecer e pedir perdão ao irmão e a Deus, e seguir em frente. 1 Pedro 1,22 diz assim: purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência, na verdade, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Irmãos, vemos a síntese aqui do tópico, estamos encerrando. Diz assim: a longanimidade é a qualidade produzida pelo Espírito Santo, que capacita o crente a suportar as ofensas sofridas e ainda perdoar o ofensor. Está vendo, irmãos? Isso é ser longânimo, e Deus é longânimo. Então, concluindo a lição, o que significa que nós aprendemos nesta manhã? Humildade é o que fortalece a unidade. Os humildes fortalecem a unidade da igreja. Os mansos é o que gere os conflitos. Eles estão ali gerindo, né, apaziguando os conflitos. E os longânimos na igreja é o que suporta os erros alheios. Quando nós falamos em suportar, irmão, não é você estar concordando com o erro do irmão, mas é suportando em amor, orando para ele, por ele, intercedendo por ele, para que Deus os guarde e os mude a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quando os crentes vivem estas virtudes, as dissensões desaparecem, irmãos, né? E o nome de Jesus Cristo é glorificado. Se nós tivermos estas três virtudes, vai quase não existir as dissensões no nosso meio. E para encerrar, o versículo chave, Mateus 5,16 diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás no céu. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo continue nos abençoando, e até a próxima oportunidade, querendo Deus e a paz do Senhor Jesus para os irmãos. Amém.